E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dario Pato e vim nesse vídeo me aprofundar mais nas 4 emoções que a gente vai conhecer em Divertidamente 2 e como as características delas podem funcionar para suprimir as outras emoções. No vídeo que eu fiz reagindo ao trailer de Divertidamente 2, com as minhas primeiras impressões, o Matheus Menezes trouxe uma análise muito legal nos comentários falando sobre essas 4 novas emoções e eu resolvi trazer isso aqui nesse vídeo, analisando e teorizando em cima dessas emoções. No primeiro filme de Divertidamente da Pixar, a gente mergulha na mente de uma garota de 11 anos chamada Riley, onde as emoções dela são personificadas em 5 personagens que governam as ações e reações dela: a alegria, a raiva, a tristeza, nojinho e medo. Agora em Divertidamente 2 a gente acompanha a jornada dessas emoções à medida que a Riley completa 13 anos e entra na complicada fase da adolescência. No primeiro teaser de Divertidamente 2 a gente viu o alarme da puberdade disparar e uma equipe de células construtoras entrou para despedaçar e reformar a sede. Então, ao fim da reforma, 5 emoções iniciais se deparam com uma nova emoção que anuncia a chegada de outras. Eis que então, no trailer completo, oficial de Divertidamente 2, a gente conhece todas essas novas emoções que vão tomar conta da cabeça da Riley, que são a ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio. Cada uma dessas novas emoções traz uma cor, uma característica e um comportamento distinto que adiciona profundidade a essa experiência do crescimento e do amadurecimento da Riley. Então agora a gente vai analisar cada uma dessas emoções para entender como elas podem influenciar nessa jornada, nessa passagem pela adolescência. Começando pela ansiedade, que foi a primeira emoção que apareceu após a reforma da sede. Ela é representada pela cor laranja, com olhos e cabelos bem vibrantes, com essa energia incessante, e reflete bastante essa inquietude que é impulsionada pela antecipação do desconhecido. O fato da ansiedade ser a primeira emoção a chegar após o início da puberdade é muito significativo, afinal de contas é um momento da vida onde a gente dá de cara com o desconhecido, e é natural que esse momento enche a nossa cabeça de preocupação porque a gente não faz ideia do que pode acontecer. É interessante também a ansiedade chegar antes das outras emoções, né? Afinal de contas ela estava ansiosa para chegar lá e está preocupada também em causar uma boa primeira impressão e já chega carregada de malas, né? Quase que querendo ocupar todo aquele espaço. No trailer a gente vê que a ansiedade causa praticamente um motim ali na sede contra 5 emoções primárias. A ansiedade diz estar preocupada com o futuro da Riley e então aprisiona a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho numa jarra, reprimindo aquelas emoções. A ansiedade aparece como essa força, essa emoção dominante na mente da Riley, e ela é mostrada constantemente planejando e preocupada com o futuro da garota, sem se preocupar com o presente. Eu vi muita gente chamando a ansiedade de vilã, falando que a ansiedade seria a vilã da história, mas eu prefiro pensar na ansiedade apenas como uma antagonista. Inclusive, eu acho que essa vai ser uma das lições do filme, pra gente não encarar a ansiedade como uma vilã e apenas aprender a conviver com ela. Se a gente refletir um pouco sobre a ansiedade, é justamente esse excesso de planejamento e pensamento no futuro que acabam fazendo com que ela reprima as outras emoções. Isso porque esses pensamentos dentro da Riley sobre o que pode vir a acontecer acabam fazendo com que ela não desfrute o tempo presente. Como pode ser possível, por exemplo, desfrutar a alegria de um tempo presente se você só tá preocupado no que vai acontecer depois? É muito mais fácil, na verdade, potencializar o medo, né? Tornando essas situações cotidianas mais assustadoras do que elas realmente são. Mas uma emoção que a ansiedade de repente pode potencializar também é a tristeza. Afinal de contas, a pessoa pode se sentir triste pelas coisas não saírem exatamente como planejado. E reparem que tem uma cena no trailer onde a tristeza não está presente junto com as outras emoções primárias. Será que é um momento onde a tristeza se une à ansiedade e a essas novas emoções? Seguindo para outra nova emoção da Riley, temos a inveja, representada por uma figura pequena e verde. A cor verde pode ser uma referência à expressão verde de inveja, e o tamanho pequenininho pode refletir a sensação de inferioridade e ressentimento com relação aos outros. Essa emoção, inclusive, apesar de pequena, tem os olhos bem grandes e que pode representar uma admiração invejosa pelos sucessos e pelas virtudes das outras pessoas, enquanto o tamanho pequeno pode indicar também como a inveja pode diminuir a autoestima de alguém.
É interessante que ao invés de uma inveja ardente, furiosa, como talvez a gente pensasse que poderia ser representada, essa emoção acaba indo para um lado um pouco mais doce, né, mais fofo, como é a personagem, e bastante inseguro, né, algo que é bastante comum na puberdade. Isso fica claro no trailer quando a Riley se depara com aqueles outros adolescentes do time de hóquei que parecem ser mais legais, mais descolados. E pensando em como a inveja poderia reprimir as emoções primárias da Riley, a Riley pode ter um ressentimento com relação às emoções das outras pessoas e por isso estaria reprimindo suas próprias emoções. De repente ela pode sentir inveja da felicidade, da alegria alheia e assim reprimir e minimizar a sua própria alegria. Para Riley, qualquer emoção que ela possa sentir com relação à satisfação que ela tenha por alguma coisa pode não ser suficiente baseado no que ela vê nas outras pessoas. Seguindo para uma outra nova emoção apresentada, temos a vergonha personificada numa criatura grande e rosa. O fato dessa emoção que representa a vergonha ser grande traz essa ideia da impossibilidade de se esconder ao olhar crítico dos outros, e a cor rosada é justamente a cor que a gente fica quando tá morrendo de vergonha. Essa emoção é o que faz a Riley se sentir exposta e inadequada em várias situações sociais. É uma emoção que afeta a autoconfiança da Riley e a capacidade dela em se expressar. Além disso, essa emoção usa um capuz também, né? Afinal de contas, ela é grande, mas pelo menos consegue esconder o rosto. E a forma como a vergonha tem dificuldade de cumprimentar a alegria mostra essa característica desajeitada e atrapalhada de lidar com as outras emoções. A vergonha, o constrangimento é uma emoção perfeita para esse momento da puberdade, né, da adolescência. E com base em algumas cenas que a gente vê no trailer, a vergonha pode ser também a responsável pela Riley se afastar dos antigos amigos por vergonha deles. O fato da Riley querer se entrosar com outro grupo, que aparentemente parece mais legal, mais descolado, pode fazer ela ter vergonha dos antigos amigos que de repente aos olhos dela podem não ser tão legais e tão descolados. E pensando em como a vergonha pode reprimir as outras emoções, acho que aí fica bem óbvio, né? Afinal de contas, a Riley pode ter vergonha de expressar sentimentos como alegria, raiva, nojo, com medo de ser julgada pelos outros. É aquela vergonha de demonstrar as verdadeiras emoções na frente dos outros, e por conta disso você às vezes até acaba criando algumas emoções fake. E finalizando as novas emoções da Riley, temos o tédio, que aparece como uma emoção desanimada e sem energia, com cores monótonas que refletem uma falta de estímulo e de interesse. Essa emoção é uma representação da apatia e da desconexão que muitas vezes acompanham a adolescência, quando aquela energia da infância dá lugar a uma monotonia da vida cotidiana. No trailer de Divertidamente 2, a gente vê o tédio pouco se lixando para as outras emoções ou para o que estivesse acontecendo ao seu redor. A gente vê simplesmente a emoção deitada no sofá, prestando atenção no celular e revirando os olhos para os outros. O tédio pode facilmente suprimir as outras emoções a partir do momento que é uma emoção que está lá entediada e que pode fazer a Riley se desligar do mundo ao redor e das suas próprias emoções. Então existem formas bem complexas que essas emoções secundárias que vão surgir em Divertidamente 2 podem atuar para suprimir as emoções primárias. A combinação delas pode atrapalhar a forma da Riley de se expressar, de sentir e compreender os próprios sentimentos. E eu vejo essa complexidade justamente como a jornada de autoconhecimento que a gente passa durante a adolescência. E é interessante que essas emoções surgem agora, né, durante esse processo da puberdade, adolescência da Riley, e a gente não vê essas emoções na cabeça nem do pai nem da mãe da Riley. Ou seja, são emoções que parecem não estar presentes na vida adulta das pessoas. Mas, obviamente, são emoções que continuam existindo na vida adulta. Elas apenas podem não estar tão aparentes. Então é provável que à medida que as emoções originais e primárias da Riley consigam resolver todos os problemas, essas novas emoções acabem ficando em segundo plano, agindo de repente num outro setor na mente da Riley. No trailer a gente vê que as emoções na cabeça da mãe da Riley falam que elas vão ter que conviver com aquilo durante os próximos 10 anos. O que pode significar que aquelas emoções na cabeça da mãe da Riley já tiveram que conviver com aquelas outras emoções quando a mãe da Riley estava passando pela puberdade, pela adolescência. Talvez a adolescência seja o período onde essas emoções tentam tomar o controle, mas depois tudo se acerta e essas emoções acabam migrando para outros lugares,
as emoções primárias aprendem a conviver com essas outras emoções. E vocês aí, o que vocês acham? Vocês têm mais alguma teoria? Tem alguma característica aí de alguma dessas emoções que eu deveria adicionar? Coloquem aí nos comentários. Lembrando que a estreia mundial de Divertidamente 2 é 14 de junho, mas aqui no Brasil, infelizmente, Divertidamente 2 ficou para o dia 20 de junho, uma semana depois. Pois é, minha gente, por conta de agenda aí dos lançamentos dos filmes aqui no Brasil, Divertidamente 2 vai ser lançado só uma semana depois do lançamento dos Estados Unidos. Mas tudo bem, né? Vamos sobreviver aí esse gap de uma semana, não vamos deixar o bichinho da ansiedade tomar conta da nossa mente. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!